Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula do Atividade de Musicografia Braille, tá? Nosso ambiente virtual de aprendizagem. A gente já vem de um vasto conhecimento, a gente já está com uma bagagem bem legal, consegue transcrever muita coisa, tá? E agora a gente vai trabalhar mais partes práticas e de alguns elementos da musicografia, da música em si, que a gente ainda não viu, que a gente precisa de conhecimento, tá? Mas os conhecimentos que a gente adquiriu até agora, a gente já consegue transcrever dezenas e dezenas de músicas, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar sobre barras e repetições, tá bom? Vamos para o nosso slide, tá? Slide de aula 6, barras. Então, quais são as barras? Vocês viram nas aulas passadas, eu já adiantei, né, já falei que a gente estava falando em transcrições, do espaço da barra de compasso é apenas o espaço, tá? Isso é uma das mais comuns, das mais simples. Mas eu trouxe duas barras aqui que são bastante utilizadas, que vocês vão precisar saber nas transcrições de vocês, que é a barra parcial e a barra dupla final. No caso, a barra dupla parcial e a barra dupla final, tá? Vejam que elas são células compostas. Então, eu tenho, para a barra parcial, os pontos 1, 2, 6, 1, 3 e 3. Então, ela utiliza 3 células, tá? 1, 2, 6, 1, 3, 3. E na barra dupla final, eu tenho 1, 2, 6, 1, 3. São bem similares, né? A diferença delas é que a barra dupla parcial, ela utiliza uma célula a mais, que é o ponto 3. Tá? Mas é igual a barra dupla final, ela só tem um caractere a mais, que seria o ponto 3. Tranquilo? Como ela é inserida, ela sempre vai vir colada no último compasso, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, a barra dupla parcial, né? Continua música, eu dou um espaço para a questão de organização e continuo no meu trecho musical. Se é a barra dupla final para encerrar a música, ela vem colada na última nota, tá? Ou no último caractere do compasso. Bem simples e bem similar ao que a gente tem na escrita da música em tinta, tá bom? Alguns exemplos de repetições, existem várias na nossa música. A gente tem aqui o ritornello, né, os dois tipos de ritornello, o de início de ritornello, vamos dizer assim, que é para onde a gente vai voltar, e o de fim de ritornello, que é para onde a gente vai partir, onde a gente vai retornar, tá? E aí a gente tem os pontos 1, 2, 6, 2, 3, 5, 6, para o ritornello de início, como vem no Manual Internacional de Musicografia, eles tratam assim. E os pontos 1, 2, 6, 2, 3, para o ritornello do lado direito. Quando a gente tem do lado esquerdo, que é de início de ritornello. Tá bom? A nomenclatura, ela é um pouco diferente, assim, que vem do Manual Internacional de Musicografia Braille, porque foi traduzido do inglês, então tem alguns termos que são bem diferentes, tá? Esse ritornello é um que eu sempre acho estranho. Ela trata como ritornello de início e ritornello de final, tá bom? E a gente tem aqui exemplo da casa de primeira vez e casa de segunda vez, tá? Pode aparecer outros. No caso, a pausa aqui não está apresentada, só os sinais de casa de primeira vez e casa de segunda vez. Vejam que a gente utiliza sinal de número, ó, e os números estão na parte de baixo da célula. Veja que o número 1, né? Primeiro está sendo representado pelo ponto 2. E o número 2, segundo, né, de forma ordinal, está sendo representado pelos pontos 2 e 3. Tá bom? Esses sinais são muito importantes da gente aprender, mas esses são sinais que a gente pode ter ali guardado para quando a gente precisar, a gente transcrever. Tá? Temos outros tipos de repetições também, esses mais comuns em chorinhos, em músicas mais longas, e tem parte A, parte B, parte C, tem as codas, tá bom? O sinal de coda e ségulo são precedidos e seguidos de um espaço em branco. Isso é muito importante nas regras, tá? As expressões DS ou to coda devem ser transcritas assim como a forma impressa em tinta. Então a gente tem o sinal de ségulo, que é formado pelos pontos 3, 4, 6, e o sinal de coda, que é formado pelos pontos 3, 4, 6, 1, 2, 3. E temos o sinal de repetição, que é muito comum na musicografia Braille, que é a repetição de compasso completo, certo? Ou de parte de compasso, também ele serve para frações, tá bom? Mas para otimizar, a gente consegue escrever esse sinal
se a gente vai repetir um compasso, ou quantas vezes vai ser repetido o mesmo compasso, tá bom? Que são os pontos 2, 3, 5 e 6, tá bom? Então esses sinais são muito importantes a gente saber, mas são sinais, dependendo do tipo de transcrição, não tão usuais, tá bom? Agora vamos de novo, meter a mão na massa, transcrever um trecho, para a gente exercitar e ver como funciona isso na prática, tá bom? Essa atividade está sendo muito baseada na transcrição e vocês podem transcrever vários trechos de músicas, de repertórios que façam parte do cotidiano de vocês, tá bom? Eu separei um trechinho aqui de uma música de um songbook de bossa nova muito conhecida, chamada Água de Beber. Então aqui ela já tem clave que a gente aprendeu, ela tem armadura de clave que a gente viu, forma de compasso, tem notas semicolcheias, notas colcheias, vamos ler elementos que a gente não viu ainda. Ela já aparece o ritornelo, que a gente acabou de ver, caso primeira vez, caso segunda vez. Coisas que a gente não aprendeu ainda, ligadura. Essa música tem ligaduras que a gente não aprendeu ainda, não tem problema. Eu trouxe isso já pensando que a gente vai ter um elemento que a gente vai puxar para o conteúdo da próxima aula, tá bom? Então a gente vai fazer agora sim as ligaduras. Quando a gente já aprender as ligaduras, a gente retoma e faz a edição do trecho adicionando as ligaduras, tá bom? Vamos ver o que é que tem mais que a gente não viu ainda. Pontuada, um ponto de aumento. E aí ponto de aumento é um ponto simples, que eu não trouxe nos slides, tá bom? Mas a gente vai aprender que é o ponto 3. O ponto final do nosso texto Braille é apenas o ponto 3 após a nota, tá bom? Sem problemas, mas eu vou ensinar vocês onde vocês vão pesquisar pontos e símbolos que vocês não tenham aprendido ainda, tá bom? Porque há uma infinidade, há sinais de arco, há vários dedilhados, há vários pontos que a gente não trouxe para esse curso, que são já de um conteúdo mais avançado da musicografia Braille, né? Há sinais de alterações recorrentes, a gente tem um backquadro ali, um trecho bem legal, tá? Deixa eu ver se a gente vai conseguir fazer tudo. Se não der tempo, não tem problema, a gente termina na próxima aula, já adicionando as ligaduras, que é o que tem mais. Então vamos para a transcrição. Vou abrir o Muse Braille, já está aqui limpinho, do trecho que a gente fez da aula passada, ele já está perfeito. Vamos lá fazer primeiro o cabeçalho, né? Vamos ver aqui nossa música. Clave de sol. Clave de espaço. 2 sustenidos, 2/4. Então tem um sustenido, espaço. Sinal de número, 2 em cima e o 4 embaixo. Vamos lá, vou falar um pouquinho mais rápido as notas para poder eu decorar e ir direto para a transcrição, tá? Mas a gente tem, ó, Ré, Si, Lá, Si. Vou subdividir os compassos, tá bom? Para ficar mais fácil. Tudo semicolcheia. Então fica qual a oitava? Quinta oitava. Quinta oitava. Ré, Si, Lá, semicolcheia. Si. Repetição. Não, perdão. Repetição. Si, Pronto, Si. semicolcheia. Como esses sinais, essas notas utilizam até geralmente 5 teclas ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, né? Às vezes o Windows não reconhece a primeiro momento. Então vocês façam como se estivesse dedilhando, né? Rapidinho, que aí ele reconhece, tá bom? Então fica Ré, Si, Lá, Si, ligadura, a gente não vai adicionar agora. Si colcheia, pontuado. Então eu coloco si colcheia, o pontuado apenas o ponto 3. Pontuada. Pronto, pontuada. Ré semicolcheia. Intervalo de terça, não precisa colocar o sinal de oitava, mesmo que esteja oitava diferente. Espaço. Tá bom? Próximo compasso, já começa com o backquadro. Quais são os pontos do backquadro? 1 e 6. Backquadro. Tá? Então a gente tem Fá, Fá, Mi, Fá. Tudo semicolcheia. Então vamos Fá, Fá, Mi, Fá. Continuando. Mi, Ré colcheia. Então temos Mi, Ré colcheia. Espaço. Então a gente tem, repetindo o primeiro compasso, né? Ré, Si, Lá, Si, Si, Ré. Vamos lá fazer o primeiro. Esse terceiro compasso é igual ao primeiro. Vamos fazer com calma. Ré, Si, Lá, Si, tudo semicolcheia. Ré, Si, Lá, Si.
si colcheia pontuada com ré semicolcheia. Si colcheia pontuada com ré semicolcheia. Espaço. Espaço. Então temos Bé quadro, Fá, Fá, Mi, Fá, tudo semicolcheia. Fá, Fá Fá. semicolcheia. Não, pô, esqueci o Bé quadro. Del, Fá semi, B Bé quadro. quadro, Fá, Fá Fá, semicolcheia. Mi, Mi Fá. Fá semicolcheia. Mi, Ré colcheia. Mi colcheia. Ré colcheia. Vamos dar um enter, né? Vamos pular aqui para o nosso sistema para responder, tá? Eu podia ter pulado antes? Podia. Pular depois? Podia. Como eu citei, eu gosto de manter igual em tinta para ficar mais fácil da revisão, tá bom? Então, vamos lá. Próximo compasso, eu tenho Ré, Si, Lá, Si, semicolcheia. Ré semicolcheia. Si, Lá, Lá semicolcheia. Si. Semicolcheia. Depois tenho um Si semínima. Si semínima. Veja que a gente pulou linha, mas a gente terminou e finalizou na mesma nota. Então, a gente não tem preocupação com o sinal de oitava, tá? As melodias próximas são bem tranquilas, essa questão do sinal de oitava, mas a gente precisa de muita atenção da gente. Depois a gente tem Si, Lá semicolcheia, Si colcheia, Espaço. Si, Lá, Si, depois um Si semínima. Si Tá? semínima. Veja que a gente vai ter muita ligadura para adicionar na próxima aula. Tá? Depois a gente tem a mesma coisa de Si, Lá, Si, Si semínima, espaço, né? Si colcheia, Lá colcheia, Si, Si semínima, isso. E a gente tem uma pausa, olha, a gente não tinha colocado uma pausa ainda. É uma pausa de mínima. Pausa da mínima. Pausa de mínima. Opa, mas a gente cometeu um erro, né? Porque a pausa de mínima está dentro da casa de primeira vez. Então, primeiro vem casa de primeira vez, sinal de número, casa de primeira vez, tá? Depois a pausa da mínima. Pausa da mínima. A gente tem que obedecer a sequência da leitura e da execução, tá? Eu preciso saber que é a casa de primeira vez primeiro, antes de saber que é a pausa. E aí o ritornello, né? 1, 2, 6, 2, 3. Veja que apareceu já visualmente aqui também embaixo. Espaço. Tá? Uma regra muito importante é sempre dentro das casas de primeira vez, segunda vez e depois dessas casas e barras que podem aparecer, a gente colocar o sinal de oitava. Então, se eu tivesse uma nota aqui dentro desse casas de primeira vez, seria muito importante e interessante que a gente colocasse o sinal de oitava, porque às vezes a leitura vem de algumas notas, aí a pessoa tem que ler casa de primeira vez, dinâmica, muitas informações e acaba se perdendo. Então é importante que a gente adicione o sinal de oitava, tá? Vamos lá para casa de segunda vez. Então, já deu um espaço ali depois de ritornello, sinal de número, casa de segunda vez. Aqui, pronto, a gente precisa colocar o sinal de oitava na primeira nota que vai aparecer. Pausa de colcheia. Para quem não lembra a pausa de colcheia, são os pontos 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Vamos lá ver a nossa melodia. Si, Ré, semicolcheia. Primeira nota, então. Quarta, oitava. Si, Ré, semicolcheia. Ré, semicolcheia, Fá, semicolcheia, sustenido, Mi, semicolcheia. É assim que a gente lê mesmo, tá bom? Sustenido antes. Ré, Fá, Mi. Então, eu tenho Ré, Fá, sustenido, Mi, semicolcheia. Tá bom? E aqui a gente vai dar um enter. Vai soar bem estranho, diferente, por conta das ligaduras, né? Que a gente não adicionou ainda. Mas sem problemas, tá bom? A gente vai adicionar. Então temos o Mi sustenido. Vamos dar um enter para o sistema, né? Vamos continuar. Então Mi ligadura, depois vem o Mi mínima. Para a gente sozinho o compasso. Próximo compasso. Mi semicolcheia, Fá colcheia, Ré semicolcheia. Mi semicolcheia, Fá colcheia, Ré semicolcheia. Ligadura, que a gente não vai adicionar agora. Então a gente tem Ré semicolcheia, Si colcheia,
Ré semicolcheia. Então a gente tem Ré semicolcheia, semicolcheia, Si colcheia, Ré semicolcheia. Tem espaço, Ré colcheia, Si colcheia. espaço, Ré colcheia, Si colcheia, E a ligadura para um Si semínima. Vamos adicionar apenas o Si semínima agora, né? Si semínima, Espaço, espaço, a gente tem uma pausa de colcheia, um Si Ré, semicolcheia, pausa de pausa da colcheia, colcheia, Si Si semicolcheia, Ré. semicolcheia, Depois temos Ré, Fá, Lá, Ré semicolcheia, Fá colcheia e Lá semicolcheia. Ré Ré, semicolcheia, Fá Fá, colcheia, Lá semicolcheia, Lá semicolcheia. espaço, Espaço, a gente tem o quê? Lá semínima Lá semínima, e Si Si semínima. semínima, As ligaduras, né? Vamos ver como isso está soando, né? A gente terminou aqui esse primeiro trecho. Vamos ver como isso está soando, tá? Vou voltar o cursor lá para o início da nossa Espaço. música. E uma sugestão para revisão, a gente pode tocar linha por linha, tá bom? Na última aula eu vou explicar por isso, mas os mais curiosos já podem ir experimentando o programa. Pronto. Ele soa um pouco estranho por conta que essa música, né, é uma bossa nova, Água de Beber, ela tem muitas ligaduras, então as ligaduras fazem parte do swing da canção, né? E da duração interfere completamente. Vamos tentar ouvir todo o trecho. Pronto. Soa um pouquinho estranho, né, por conta das ligaduras. Vocês conseguem observar aqui também o ritornelo, né? Ele não voltou para o início, né? O software ainda está programado para voltar para o início da linha. Então ele não repete para o início da linha anterior, né, como seria o trecho correto. Ele apenas retornou do início do sistema que está agora, mas ele consegue executar perfeitamente dentro do metrônomo toda a rítmica. A gente não vai ter mais tempo para a aula de hoje para a gente finalizar, mas na aula que vem a gente vai adicionar as ligaduras e adicionar o trecho que ainda faltam 3 sistemas dessa música. Então a gente vai ficar pendente para a gente adicionar as ligaduras e finalizar a transcrição, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho sobre as ligaduras na próxima aula, alguns tipos e qual ligadura usa em cada caso do que temos aqui. Vamos poder adicionar nesse trecho e terminar a transcrição do trecho, tá bom? Muito obrigado a todos e aguardo vocês na próxima aula. Por favor, não percam, vai ser muito importante. Abraço, tchau.